Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 30 de setembro, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista aqui da TV da Assembleia Legislativa. Hoje aqui comigo está meu colega João Guedes, também jornalista aqui do Parlamento. Boa tarde, João. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Lembrando que esse programa está sendo transmitido pela TVAL para todo o estado, em sinal aberto, e também no canal Assembleia SC no YouTube. Isso, e lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando já da ordem do dia, que começa votações que começam daqui a pouco, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário do Parlamento, agora a partir das 4 horas. Vão ser votados alguns projetos, e um desses projetos que vai ser votado é de autoria do deputado Márcio Machado, que está aqui com a gente. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui no programa Conecta, falando desse seu projeto que vai entrar na ordem do dia de hoje, vai ser votado, já passou pelas comissões e hoje a votação em plenário, seguindo então, se for aprovado para sanção do governo do estado, um projeto que fala de animais aqui em Santa Catarina, direitos dos animais, e que busca não permitir mais, proibir que os tutores deixem os seus animais andando sozinhos, desacompanhados nas ruas e parques aqui de Santa Catarina. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, qual é o objetivo? Pois bem, esse projeto é um projeto que foi construído em várias mãos de uma necessidade de nós proibirmos aqueles chamados cães semidomiciliados. O que significa isso? Existe um tutor, existe um dono, o dono vai para o trabalho, vai para o mercado, vai para algum lugar, deixa o animal livre, então ele sai e vai vai passear ali e de repente ele pode atacar alguma pessoa. Então nós queremos proibir isso. Agora, nós estamos ressalvando os cães comunitários, que existe alguém que alimenta, mas não é o dono do animal. Então a gente precisa estar trabalhando em relação a isso, para que a gente possa fazer acontecer. Então essa lei é uma lei importantíssima que passou pelas comissões e que foi retirada das várias audiências públicas que nós fizemos ao longo de 7 audiências pela Assembleia Legislativa e mais 10 pelo gabinete. Deputado, esse tipo de medida previsto no seu projeto de lei, ele busca impedir ou prevenir acidentes, como, por exemplo, um animal ser atropelado ou um cachorro ataca um outro cachorro na rua? É essa a ideia, né? O que aconteceu? Quando eles passaram um raio-x do que está acontecendo com os animais que atacam o ser humano ou fazem aquelas confusões, são os chamados cães semi-domiciliados. Então ele tem um tutor, ele tem um respaldo, ele vai para a rua, ele ataca alguém e retorna. Porque o cão comunitário é um cão mais tranquilo, é um cão tipo um caramelo da vida. Ele quer um carinho, quer comer, quer dar um oi para o pessoal e quer viver a vida dele. Agora, aquele que ataca as pessoas é diferente. Então, nós precisamos fazer o quê? Que aquele que tem um dono, ele fique dentro do terreno. Ele tem um dono, fica dentro, porque o cão, ele nada mais é que uma criança. Então, ele está ali passeando, andando, de repente fica semi-novo, bem devagarinho, alguém atropela. Então, isso é inadmissível que a gente aceite em Santa Catarina, que quem tenha um cão, deixe ele na rua, ao bel prazer, sendo atropelado, sendo abusado e outras coisas ruins que acontecem com os cães aqui que vivem nas ruas, né? Mas a gente pode aceitar mais isso, que ele venha e fique dentro de casa. Ele tem um tutor e nós estamos trabalhando em relação a isso. E como é que deverá ser feita, então, essa fiscalização, deputado, e até as sanções previstas? No primeiro momento é uma advertência. Depois da advertência vai ter uma multa. A primeira multa é de R$10 mil, a segunda multa vai de 12 a 20 mil reais. Por quê? A pessoa ou ela trabalha com a consciência do prazer, de buscar o prazer, ou evitando a dor. Então ela vai evitar a dor com a multa. Então quando a pessoa for multada, ela vai falar para outras pessoas e vai servir de exemplo. Nós não vamos aceitar mais em Santa Catarina esse tipo de coisa, deixar um cão solto, sendo que ele tem um dono e ele vai estar guardado, ele vai estar respaldado dentro do terreno. Agora os cães, vale ressaltar, que são os comunitários, que alguém alimenta ele não tem um dono específico, é a comunidade. Então ele não está infringindo a lei. Deputado, esse projeto se soma a uma série de outras leis que foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa nos últimos anos de ampliar a proteção aos animais aqui em Santa Catarina. Como o senhor avalia esse processo da Assembleia Legislativa ter uma atenção cada vez maior a esse tema? Eu estou muito feliz, porque quando eu entrei aqui como deputado em 2019, nós temos o Código Estadual de Proteção Animal. E esse código foi alterado para melhor em muitas demandas. Por exemplo, o primeiro estado dos 27 estados-membros que tem uma multa para zoofilia é Santa Catarina, com uma lei de minha autoria. Quando foi comemorado em nível nacional que os cães e gatos não devem ter tatuagens, se eu quero uma tatuagem, eu coloco no meu corpo, eu sou livre e faço o que eu quero. Agora, para os cães, animais, não. Então, Santa Catarina foi à frente
e tem uma lei que multa quem tatuar, salvo aqueles animais, por exemplo, que estão na fazenda, que precisam de uma tatuagem ali, sei lá, alguma marcação. Então, nós sempre buscamos também a razoabilidade e a proporcionalidade da lei. Nós conseguimos a multa para a rinha de galo, rinha de cachorro, nós conseguimos fazer um projeto forte para proibir as corridas de cães, que são os galgos, também a questão da farra do boi, nós conseguimos um avanço gigantesco. Quando eu entrei em 2019, nós tínhamos, em média, 180 farras do boi, registros oficiais. Nós baixamos hoje, em 3 anos consecutivos, na faixa de 6 registros. Isso é um avanço muito grande. Então, Santa Catarina está mostrando que a proteção animal se faz presente. E ainda mais agora com o programa do governador Jorginho Melo, que é o Pet Levado a Sério, que é o maior programa de castrações em Santa Catarina. Nunca o Estado havia aplicado recursos de grande monta. Aconteceu comigo com as emendas impositivas no mandato passado, que nós castramos na Serra Catarinense, via consórcio dos municípios, 3.000 animais. E neste momento, eu acabei de chegar de Rio Rufino, nós reiniciamos as castrações em Rio Rufino e toda a Serra Catarinense está nesse programa das emendas. Mas agora, com o Pet Levado a Sério, são 271 municípios aptos, cadastrados, para poder iniciar as castrações. Apenas 10 não se cadastraram. E aí, nós vamos cobrar. Por que não cadastraram? Tem um plano, uma política pública real de proteção, todos estão castrados? Nós queremos saber disso, porque é inadmissível que 10 municípios perderam de aplicar recursos, 250 mil aproximadamente, e retirando das ruas inúmeros animais que sofrem maus tratos, zoofilia, abandono e outras coisas ruins. Ok, deputado. Muito obrigada, então, trazendo informações aí sobre os animais aqui em Santa Catarina, os direitos dos animais, inclusive sobre esse projeto, então, que vai ser votado na tarde de hoje aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Então, a gente estava falando agora sobre essa votação da ordem do dia. A expectativa é que esse projeto do deputado Márcio Machado já entre em votação na tarde de hoje, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo também aqui pela TVAL. Agora a gente fala um pouquinho da reunião que foi realizada na manhã de hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, também com a análise e a aprovação de alguns projetos. E um dos projetos que foi analisado fala sobre o funcionamento e a fiscalização dos residenciais terapêuticos privados aqui no estado de Santa Catarina, destinados a atender pessoas com transtornos mentais, projeto de autoria do deputado Júlio Garcia, e que teve aqui como relator o nosso querido deputado Napoleão Bernardes. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa também. O seu relatório foi pela aprovação do projeto. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa iniciativa, por que ela é importante tramitar aqui no Parlamento e ser transformada em lei. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. É sempre bom estar por aqui. E na CCJ, o meu parecer foi favorável a esse projeto do presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, porque há em Santa Catarina, como no Brasil, muitos residenciais para pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade social, seja por questão do transtorno mental, seja eventualmente por outras situações, pessoas idosas, pessoas dependentes. Então, há residenciais excepcionais que fazem um grande trabalho, têm afetuosidade, têm ótimo acolhimento, têm extraordinários profissionais, cuidados humanitários, cuidados, enfim, de dignidade, de higiene, de saúde. Então, há grandes e ótimos exemplos, mas, infelizmente, também se noticia que há péssimos exemplos, e aí são situações dramáticas para a família, situações caóticas de falta de higiene, de falta de questões mínimas de dignidade de vida, de vigilância sanitária, com profissionais não habilitados, não adequados, gente de boa fé, mas que não tem as condições, gente de má fé, que também está ali para tirar proveito aí do dinheiro alheio. Então, a ideia do presidente da Casa, Júlio Garcia, nesse projeto de lei é regulamentar a situação para que haja as condições mínimas de estrutura profissional, de estrutura de apoio à saúde, estrutura de higiene, estrutura de amparo, de apoio. Então, são as regras técnicas mínimas para que todo mundo preste um trabalho condizente, respeitando o valor que juridicamente é fundamental e do coração humano também, que é a dignidade de todas as pessoas. Deputado, existe uma importância em se estabelecer regras para esses estabelecimentos, uma vez que, não havendo esse tipo de normativa, quem é atendido acaba ficando muito vulnerável, né? Eventuais maus tratos, por exemplo. Ontem ainda eu vi uma reportagem, não era de Santa Catarina, em nível nacional, mas isso, infelizmente, pode se replicar. Uma mãe chorando, pagava um valor por mês, filho com transtornos, estava numa dessas casas em que ela imaginava, né, que com aquele dinheirinho dela, que faz falta na renda familiar, o filho tivesse amparado, com cuidado, aquele cuidado que ela não tinha condição técnica de dar, ela imaginou estar fazendo o melhor para o filho. E a casa foi fechada porque não tinha o mínimo de dignidade, de higiene, tinha questão de maus tratos, ali naquele caso nacional tinha até questão de tortura. Então, como eu disse, tem ótimos exemplos, mas também, infelizmente, tem os maus exemplos.
os maus exemplos. Tem gente que está de boa fé, mas que não dá conta, e tem gente de má fé mesmo, né, que aí é uma questão até criminosa. Então o projeto garante esse regramento mínimo para que Santa Catarina assegure aquilo que se deve estabelecer. Todas as pessoas, ninguém pode ficar para trás. Todas têm que ter a condição mínima de amparo e dignidade e por isso a importância desse projeto de lei para padronizar um regramento mínimo que garanta as condições essenciais para a vida com dignidade nesses ambientes. Padronizar, inclusive, seguindo a legislação federal que existe aqui no Brasil, né? Então, Santa Catarina ficaria adequada a essa legislação federal, deputado. A Comissão de Constituição e Justiça foi a primeira instância, né? Agora o projeto deve seguir para outras comissões, até a votação em plenário. Qual é o trâmite aqui dessa iniciativa aqui no Parlamento? Agora segue para a Comissão de Finanças, a análise dos impactos orçamentários, financeiros, e aí para as comissões de mérito, provavelmente a Comissão de Saúde, também as comissões congêneres nesse sentido, aí vai fazer uma análise de mérito da matéria para que chegue no plenário e seja aprovado. Eu tenho convicção na aprovação da matéria, dado o seu relevante teor aí de interesse público. Ok, deputado Napoleão Bernardes, muito obrigada pela participação ao vivo aqui no programa Conecta. Falando então desse projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na manhã dessa terça-feira, projeto então que iniciou a tramitação aqui no Parlamento Catarinense. A gente também segue acompanhando. Muito obrigada, deputado, pela participação. Obrigado. Agora a gente volta a falar um pouquinho da ordem do dia, que é o momento em que os projetos são votados aqui no Parlamento Catarinense. Começa daqui a pouquinho, às 4 horas, com transmissão ao vivo pela TV. A gente já falou, né, João, sobre esse projeto de autoria do deputado Márcio Machado, exatamente, que vai ser votado, falando sobre a proibição, né, dos donos de animais, dos tutores de animais, de deixar eles circularem livremente nas estradas. E a gente também tem um outro projeto que vai entrar na ordem do dia. Então, Deluana, outro destaque da ordem do dia, que é a votação que ocorre daqui a pouco aqui no plenário da Assembleia Legislativa, é um projeto de lei que busca incentivar o turismo esportivo aqui no sul de Santa Catarina. É uma proposta que cria a Rota do Big Surf, que é um projeto de iniciativa do ex-deputado Stener Sorato, que deixou a casa porque foi eleito prefeito de Tubarão, hoje ele é prefeito de Tubarão. Mas essa proposta ela busca, então, criar uma série de incentivos para que se crie essa rota, esse roteiro de surf de ondas grandes, que é um segmento do surf que tem um grande número de entusiastas aqui no Brasil, e a ideia é mobilizar 5 municípios catarinenses, seria Jaguaruna, Laguna, Imbituba, Garopaba e o próprio município de Tubarão, que ficaria, conforme a proposta, como um centro logístico, até que é uma cidade de maior estrutura entre essas 5 que compõem a rota. A proposta também prevê uma série de etapas para a implantação desse roteiro, desde a mobilização dos municípios até a divulgação com marketing em outros países. Então, junto com o projeto do deputado Márcio Machado sobre os animais, são os 2 destaques da ordem do dia, que daqui a pouco aqui no plenário da LESC. Isso, João. Obrigada, então, pelas informações sobre esse projeto da Rota do Surf aqui, de ondas grandes aqui em Santa Catarina. Como a gente já destacou, então, a partir das 4 horas, começa a votação aqui em plenário, que você pode também acompanhar ao vivo pela TV e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui.